Olá, boa tarde. Vamos iniciar novamente, né, nossa aula. A aula de ontem a gente já praticamente concluímos, né, a parte de ângulos internos do triângulo. E agora vamos voltar, né, a ver razão, né? Começar com razão, depois proporção e a gente vai depois estudar porcentagem, ok? Então é o seguinte, razão e proporção, hoje eu vou só abordar razões. A palavra razão vem do latim ratio, e significa divisão. Então, quando você ouvir a palavra razão, né, como termo matemático, né, não vá pensar em termos, né, da língua portuguesa. Você tem razão, né? E de certa forma tem algo a ver, né? A razão é aquilo que, no caso aqui, é o termo específico de uma condição, né, referente a uma divisão, ou seja, várias divisões diferentes têm o mesmo valor. Né? Aqui na razão, ela é chamada de o termo da razão. Tá bom? Então é o seguinte, a razão representa-se por uma fração. Esqueci até esse C aqui, né? Aqui uma fraçãozinha, A sobre B. Ou seja, a gente bota o número aqui, olha, a razão entre o número de... Imagine só, você está num pátio, tem lá motos, né? Motos e carros. Aí você conta lá, tem 10 carros e 20 motos. Qual a razão entre o número de carros e de moto? Você faz o quê? Você faz uma divisão, né? Essa aqui é a razão, tá bom? Definição. Dado dois números A e B, lembrando que as letras, né, A e B é qualquer número. Qualquer número. 10, 2, 4, não sei. A e B é qualquer número, tá bom? Só que o B não pode ser zero. O B que fica lá embaixo não pode ser zero porque não existe divisão por zero. Tá bom? B diferente de zero. Não pode ser zero. Pode ser qualquer outro número, né? Número inteiro, mas não pode ser zero. Até número decimal, se quiser. A razão entre o número A e B representa-se por... Tá aí, ó. A razão entre A e B, A dividido, esse tracinho é divisão, né? A dividido por B, A está para B, se lê de várias formas. Ou A, dois pontinhos, esses pontinhos é de divisão, né? Dividido por B. E lê-se razão de A para B. Razão de A para B, A está para B, beleza? Aí, ó. E, claro, essas letrinhas, quem está em cima e quem está embaixo, tem nomes específicos. Quem está em cima aqui é o antecedente, né? Ou então, no caso da divisão aqui, ó. Então, um instante. No caso aqui, se estiver escrito dividido assim, o antecedente fica aqui, ó. Antecedente é que vem antes. Melhor de decorar. E quem vê depois, né? Não é o deposente, é o consequente, né? Então temos aí o B, tá aí embaixo ali, é o consequente. Esses nomes, assim, têm um grau muito grande de importância, mas é bom a gente aprender, né? Dependendo da situação, pode-se pedir uma questão com esses nomes. Primeiro exemplo, vamos lá. Uma orquestra é formada por 40 homens e 30 mulheres. A orquestra é aquelas bandas de música, né? Aquela banda de música, só que é clássica. É isso? Então, uma orquestra tem 40 homens e 30 mulheres. A primeira pergunta diz o seguinte: qual a razão entre o número de homens? Então, primeiro você vai olhar para o número de homens, né? Ó. Qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Então, primeiro vem o número de homens, depois o número de mulheres. Como é que faz essa razão? Você pega lá a quantidade de homens e divide pela quantidade de mulher. Necessariamente não precisa dividir. Você vai colocar uma fração. 40 está para 30. Tá bom? Aí o que, é que eu faço para simplificar esta fração? Já que ele disse que é uma fração. Bom, é só dividir o 40 e o 30 pelo mesmo número. Aí a orquestra que eu falei, é só dividir, no caso dá para dividir por 10. Né? 40 dividido para 10 é 4, 30 dividido para 10 é 3. Ou seja, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é de 4 para 3. Né? Ou seja, no geral, há 4 homens para cada 3 mulheres. Tá bom? Não existe só 7 membros na orquestra, mas a razão é 7 homens para cada 3 mulheres. A pergunta pode ser feita
de outra forma, né? Mudar a ordem. Como assim, professor? Vamos lá, vamos ver aí, ó. Qual a razão entre o número de mulheres? Começou com mulheres, ó. Para o número de homens. Viu como mudou a ordem? Se mudar a ordem, é só mudar o antecedente e o consequente. É só inverter. Como é que fica? Qual o número de mulheres? 30. Em cima, o 30. Qual o número de homens? O consequente. Embaixo. Ficou 30 sobre 40. Segue a simplificação, divide por 10. E temos aí a razão entre o número de mulheres para o número de homens, é de 3 para 4. Ou seja, há 3 mulheres para cada 4 homens. Esta é a razão, tá bom? Ó, numa razão é muito importante verificar a ordem pela qual estão referidas as duas grandezas. É o que eu fiz aí, ó. Primeiro problema era homem para o número de mulheres, então começou com o número de homens, depois o número de mulheres. Na outra parte, perguntava primeiro o número de mulheres para a quantidade de homens. Então, começa lá a quantidade de mulheres em cima e embaixo a quantidade de homens. Inverteu aqui. Então, é importante porque pode ter as duas respostas, no caso for para marcar, e você não prestar atenção na ordem que está pedindo. No exemplo 2, temos aí um problema bem legal. Gustavo estava treinando pênaltis, caso precisasse na final dos jogos de futebol escolar. Ou seja, estava lá o Gustavo treinando pênalti. Aí ele diz, aí é o seguinte, ó, sabendo que de cada 14 chutes ao gol, ele acertou 6. Tem a pergunta, qual a razão do número de acertos e o total de chutes? Você vai olhar aqui. O número de acertos é primeiro, ó, acerto. Quanto ele acertou? Acertou 6, então 6 em primeiro, tá bom? Para o total de chutes, o total de chutes. Quantos chutes ele deu? Deu 14 chutes, então 14 vai ficar embaixo. Mesmo os números aparecendo fora de ordem, o importante é a pergunta. Ele quer saber a razão entre o número de acertos para o total de chutes. Fazendo aí, ó. Ele tem 6 acertos para um total de 14. Beleza? Dá para simplificar? Dá. O 6 e o 14 dá para dividir por 2. 6 dividido para 2 é 3. 14 dividido para 2 é 7. Ou seja, o Gustavo, ele acerta 3 chutes a cada 7 cobrados. Ou seja, 3 para 7. Ok? Esses foram os exemplos, né, referente à razão. Agora eu quero que você copie essas 3 questõezinhas, tá bom? E me envie, copie, responda e me envie, beleza? Bom, boa aula e qualquer dúvida é só falar.